Bom, oi galera, me chamo Leidória, eu vim trazer uma reflexão para vocês sobre algo que Deus tem falado profundamente ao meu coração. E é um questionamento que eu tenho feito na minha vida há alguns tempinhos e que eu resolvi abrir para vocês porque eu tenho tido uma resposta da parte de Deus e eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, por muito tempo eu me questionei o quanto Deus, ou se Deus, ele se importava com os meus sentimentos. Porque quando a gente tenta pesar o que é importante para Deus, ou tenta pensar nisso, no que é importante para Deus, a gente acaba que meio que coloca em uma balança os nossos sentimentos, que acabam parecendo uma coisa inferior a tantas outras coisas grandiosas e mais importantes aos nossos olhos para Deus cuidar. Então acaba que o que parece é que os nossos sentimentos é uma coisa tão pequena e Deus tem tantas coisas tão maiores, mais preocupantes para Ele se empenhar. E a gente acaba achando como se o nosso sentimento fosse uma coisa que não fosse tão importante para Deus. E eu me questionei por muito tempo se Deus realmente se importava com os meus sentimentos. E eu sempre disse a Deus que, assim, Deus, por que você me fez assim? Ou então, por que você me fez com esse sentimento? Por que essa necessidade? E de fato, ele me fez assim, ele nos fez assim. Ele fez o homem e a mulher com a necessidade de ser uma só carne. Então, foi a partir daí, desse estar lá, para entender que Deus me fez assim, foi que eu comecei a entender que Deus, ele se importa com os meus sentimentos, porque foi Ele que me fez assim. Então foi Ele que colocou esses sentimentos em mim. Ele me conhece desde do momento que, antes mesmo, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que Ele nos conhece antes mesmo de nós termos nascido, no ventre das nossas mães. Então Ele nos fez por completo. Então Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece os nossos anseios da alma. Então Ele se importa porque Ele nos fez assim. E eu queria convidar vocês para abrir no livro de Gênesis, quem quiser, mas a palavra de Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 2, o seguinte. Capítulo 2, versículo 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, vejam, por que Deus não se importaria com seus sentimentos se foi Ele que te fez assim? Desde o princípio, no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, Deus já havia uma necessidade do homem não estar sozinho. E aqui, quando Deus fala do homem, nós podemos trazer para nosso contexto de mulher também, sim. Por que Deus não iria se importar com os meus sentimentos se foi Ele que me fez assim lá em Adão e Eva, lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden? Ele viu essa necessidade que eu teria. E Ele viu que não seria bom que eu estivesse sozinha. Então foi a partir daí, quando eu entendi a profundidade do versículo 18 do capítulo 2, a profundidade e a importância que Deus deu quando Ele viu que Adão estava sozinho. O quão importante foi para Deus fazer Eva, essa auxiliadora idônea para Adão. Foi que eu entendi a profundidade do quanto Deus, ele se importa com os meus sentimentos, e não somente com os meus sentimentos, mas com o sentimento de cada um de vocês. Ele se importa tanto que ele sabe das nossas necessidades. Então, se em algum momento você fez esse questionamento que eu fiz para Deus, do tipo, por que o Senhor me fez assim? Ou por que o Senhor, que eu tenho essas necessidades? Por que eu tenho esse sentimento? Porque eu quero uma pessoa? Entenda, você foi feito assim por Deus. Você tem essas necessidades, você tem esses sentimentos, porque foi assim que Deus te fez. Deus sabia dessa necessidade quando te criou. Então, não ache que isso não é importante para Deus, porque é sim importante para Deus, é muito importante. No versículo 24 do capítulo 2, diz o seguinte, no versículo 24 do versículo 2 diz assim: Por isso disse, deixa o homem pai e mãe e se unir à sua mulher e tornar-se-ão os dois uma só carne. Então vejam, do mesmo jeito que Deus disse aqui no Gênesis que o homem iria deixar sua mulher, o homem iria deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Da mesma forma, lá no capítulo 10 de Marcos,
quem quiser abrir depois para dar uma lidinha, no capítulo 10 de Marcos, no versículo 7 e 8, diz o seguinte: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que não são dois, mas só uma carne. Então, vejam, Deus, Ele nos criou, e Ele sabendo, conhecendo a criação que fez, conhecendo nossas necessidades, nossos anseios, nossos desejos, nossos sentimentos, Ele criou alguém, ou Ele viu a necessidade de criar alguém que fosse semelhante para estar conosco. Então, uma coisa que eu aprendi é que Deus, Ele é expert em unir as pessoas, e a gente pode ver isso em vários exemplos, quando Ele uniu Isaac a sua mulher, Rebeca. Enfim, Deus é expert em unir. E a gente pode ver isso em vários exemplos da Bíblia, vários exemplos, quando Ele uniu diversas pessoas com um propósito e entendendo essa necessidade, porque foi Ele que nos fez assim. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para uma coisa muito importante, que é o que deixei falado tão profundamente comigo nesses últimos dias. Eu sempre me questionei, na verdade eu vou abrir meu coração aqui, falar bem real, poucas pessoas sabem disso, mas assim, e eu acredito que é uma coisa normal, não deveria ser, mas é uma coisa que acaba se tornando normal no meio e inclusive no meio cristão. É o seguinte, por alguns momentos eu tinha um padrão de pessoa que tinha jeitos e trejeitos que eu gostava, que eu me interessava e que eram agradáveis aos meus olhos, e por muito tempo eu tinha esse padrão e eu mantive esse padrão como algo que iria me ser critério para que eu gostasse, ou para que eu me aproximasse, ou que eu quisesse alguma coisa com uma pessoa. Só que, o que acontece? O que acontece é que muitas vezes, pelo fato de nós não acharmos que Deus se importa com os nossos sentimentos, nós acabamos por assumir um papel que precisa ser em conjunto com Deus. E que foi o que aconteceu comigo. Nós acabamos criando critérios para a seleção de uma pessoa de acordo com os nossos sentimentos, sem levar em consideração o fato de que Deus se importa com os nossos sentimentos. E se Ele se importa com os nossos sentimentos, Ele se importa com o nosso futuro e o que nós vamos fazer com relação a esses sentimentos. Opa, bati a perna aqui. Mas enfim, então eu queria que vocês prestassem atenção no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus diz: e far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Bom, essa palavra idônea é muito importante aqui nessa reflexão, porque veja, não é qualquer pessoa, não é uma pessoa segundo o meu padrão, o meu jeito, os meus desejos, mas é uma pessoa que me seja idônea. E esse ser idônea aí significa uma pessoa que tem a mesma visão. Uma pessoa não poderia significar para Deus uma pessoa semelhante fisicamente para você. Não teria condições, porque seria contraditório. Para isso Deus teria que fazer uma versão feminina de Adão. E seria pensar nisso é complicado, porque uma pessoa fisicamente igual não existe. Nós somos diferentes, nosso DNA é diferente, nossos jeitos, nosso aspecto físico é diferente. Então, quando Deus ele falou uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que lhe seja idônea, Deus queria falar que fosse uma pessoa que tivesse a mesma visão, que tivesse o mesmo direcionamento, o mesmo alvo, os mesmos propósitos. Então é muito importante. É nesse ponto, entendendo esse ponto, que você vai entender o quanto Deus ele se importa com os seus sentimentos. Ele se importa tanto que Ele quer ao seu lado uma pessoa que seja idônea, uma pessoa que tenha o mesmo alvo, a mesma direção, o mesmo foco, os mesmos princípios que você tem. Por que isso? E por que isso? Será que é uma coisa aleatória? Não, Deus ele sabia a necessidade disso. Ele sabia o quanto isso ia influenciar no seu relacionamento, se você não levasse em consideração, se você não buscasse uma pessoa que tivesse os mesmos propósitos de você. Abraão, ele queria alguém que fosse da parentela dele para o filho dele, Isaac. Mas não só porque ele queria alguém da parentela dele, mas porque ele queria alguém que tivesse o mesmo alvo de Isaac, que tivesse os mesmos propósitos, os mesmos direcionamentos que Isaac.
Você já pensou que se Isaac ele tivesse optado, Abraão tivesse optado por escolher uma pessoa de onde ele estava, ele poderia ter escolhido uma pessoa estrangeira à terra dele, à parentela dele, que acreditasse em deuses diferentes dele, que tivessem outros deuses, tivessem outros propósitos, outros alvos, isso influenciar diretamente a vida de Isaac e talvez isso influenciasse inclusive o ministério que Isaac tinha diante de Deus, que Deus tinha posto para ele. Então aí está o importante, a parte importante de entender que a pessoa que tem que estar ao nosso lado, ela tem que ser idônea, ela tem que ter os mesmos alvos, ela tem que ter a mesma visão. E por muito tempo eu deixei o fato de Deus se importar com os meus sentimentos de lado e fiz as minhas próprias escolhas sem entregar essas escolhas na mão de Deus, sem pensar que é importante para Deus estar envolvido com isso, que é importante para Deus estar envolvido com os meus sentimentos, entendê-los, guiá-los especialmente. Mas eu aprendi que eu tinha que confiar em Deus, eu tinha que confiar os meus sentimentos em Deus, porque isso é muito importante. E eu tenho me surpreendido com como Deus ele tem se importado, como ele se importa e quanto ele se move para cuidar dessa área da minha vida, quanto ele se move para cuidar dos meus sentimentos. E isso é maravilhoso. E assim, o desejo é que realmente vocês entendam o quanto Deus se importa e percebam, ele mostra. Quando você coloca essa decisão de encontrar uma pessoa nas mãos de Deus, e quando você usa o parâmetro de que essa pessoa tem que ser idônea, foi assim que Deus disse que tinha que ser lá em Adão, lá no Éden. Quando você coloca esse parâmetro de essa pessoa ela tem que ter os mesmos propósitos, os mesmos alvos, e você coloca isso diante de Deus, você se surpreende como Deus se importa e você se surpreende como Deus se envolve com isso na sua vida. Deus ele se importa tanto que ele coloca na balança os gênios, ele coloca as personalidades na balança, ele analisa os chamados, ele analisa os ministérios, ele vê todas essas questões para encontrar uma pessoa que diante dele é idônea para você. E esse é o desejo do meu coração. Algumas pessoas que me conhecem não sabem que hoje, atualmente, eu tenho uma visão totalmente diferente do que eu tinha antes sobre isso. E que hoje o meu alvo é esse mesmo, é uma pessoa que seja idônea, é uma pessoa que tem os mesmos propósitos, os mesmos alvos. E é uma pessoa não pelo que ela é, simplesmente, mas pelo que ela é em Deus, pelo que ela vê em Deus, pelo que ela age com relação a Deus. Então, isso é muito importante. Creia que Deus ele se importa com seus sentimentos de uma forma tão profunda que quando ele fez Adão e Eva lá no Éden, uma das primeiras coisas da criação dele, ele se importou com os sentimentos desde lá. Então ele continua se importando porque ele é o mesmo Deus e ele não muda. Então entregue os seus sentimentos nas mãos deles, da mão dele, sempre com esse parâmetro de que a pessoa ela tem que ser idônea, ela tem que ter o mesmo alvo, o mesmo propósito, e se surpreenda como Deus cuida disso, se surpreenda como Deus abre os seus olhos. E uma coisa muito importante que eu queria dizer a vocês, isso é uma maneira que eu penso. Eu não quero dizer que isso é uma realidade ou que vocês têm que pensar dessa forma, mas amor não é uma coisa tipo filme encantado, filme de princesa que você vai achar a pessoa perfeita. Amor é uma escolha. A Bíblia fala que ele escolheu nos amar. E eu não estou querendo comparar o amor de Deus com o nosso amor com relação a alguém que a gente quer casar, quer estar com a gente para a vida toda, não. Mas eu quero dizer que amar é uma escolha. Então, você escolhe quem você vai amar. Você escolhe se essa pessoa ela é idônea a você ou se ela é o oposto de você. E você colhe as consequências da sua escolha. Meu desejo é que eu continue com essa visão e que eu ache uma pessoa que me seja idônea, uma pessoa que ame a Deus acima de qualquer coisa, mas que não ame a Deus só de palavras nem por partes, mas que ame a Deus por completo, que ame a sua obra, que ame o seu ministério, que ame a sua palavra, que ame o seu evangelho, que o ame por completo e que entenda também
importância que Deus dá aos sentimentos e que também entenda esse ponto de ser idôneo, de ser semelhante, de ter os mesmos alvos, os mesmos propósitos. E que isso não seja só a mim, mas que você também tenha esse desejo, que você não escolha uma pessoa por características físicas ou por atributos físicos que você gosta, que são agradáveis aos seus olhos, mas que você entenda que você precisa ter uma pessoa que lhe seja idônea, uma pessoa que lhe seja semelhante, que tenha os mesmos alvos, que ame a Deus da mesma forma, e você, sem dúvida, vai ser feliz. E nesse ponto, você também tem que entender que existe uma coisinha muito importante chamada tempo de Deus, que é diferente do nosso. E nessa caminhada, em busca dessa pessoa idônea, e em busca de deixar esses sentimentos nas mãos de Deus, e mostrar a Ele, e oferecer a Deus o leque de como anda o seu coração, você tem que entender que o tempo de Deus, que o tempo que Deus trabalha, não é igual ao seu. E talvez as coisas não aconteçam nesse momento que você tanto quer. Mas entenda, quando você entrega isso nas mãos de Deus, Ele está trabalhando. E Ele sabe o momento certo das coisas acontecer. Então descanse da maneira como tem que descansar. Descanse pensando no que tem que pensar. E esperando o que tem que esperar de Deus. Porque Ele é Deus, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado dos seus sentimentos, Ele se importa muito com você. Que o Senhor te abençoe. Que Ele fale profundamente ao teu coração e que você entenda a profundidade dos seus sentimentos para Deus e a importância que Ele dá a isso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Beijos.